A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. A pregação de hoje se localiza no livro de Eclesiastes, capítulo 10 da Palavra do Senhor, no versículo 12. Diz assim: nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. Mas os lábios do tolo o devoram. Quero me basear nesse versículo da palavra do Senhor e colocar o tema: lábios que devoram. Lábios que devoram. O tema da pregação de hoje é lábios que devoram, lábios que devoram. Quero lembrar você que, se você não sabe, quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, filho de Davi, com Betseba, na qual conseguiu riquezas, poder e glória. Salomão, no começo de seu reinado, pediu a Deus sabedoria. Você vai encontrar em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos de 7 a 12 da Palavra do Senhor. E se tornou o homem mais sábio do mundo. Você vai encontrar em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34 da Palavra de Deus. Ele estudou, ensinou, julgou e escreveu. Salomão. E agora ele deixa esse versículo em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12 da Palavra do Senhor: nas palavras da boca do sábio a favor, mas os lábios do tolo o devoram. Mas os lábios do tolo o devoram. Veja que Salomão sabia muito bem o que estava falando. Eu aprendo aqui 7 coisas nos lábios que devoram. 7 coisas nos lábios que devoram. E quero compartilhar com você mesmo que está ouvindo essa palavra, a palavra de Deus. Salomão agora tem grande sabedoria. Ele começa a pensar e começa a refletir sobre a situação de vida que as pessoas vivem e como elas conquistam as coisas. E mediante ao sucesso de algumas pessoas, Salomão começa a investigar. E verificou-se no seu coração que parte das pessoas, os lábios do tolo o devoram. E eu fiquei me perguntando, por que será? Mas os lábios do tolo o devoram. Sim! Existem 7 coisas porque os lábios do tolo o devoram. A primeira delas é: não sabe o que falar. Há um ditado, ou posso dizer um jargão, que diz: boca fechada não entra mosquito. Boca fechada não entra mosquito. Olha que eu tenho isso comigo desde criança. A minha mãe mesmo me dizia: olha, filho, boca fechada não entra mosquito, viu? Oh, aleluia! Porque eu lembro que quando eu era criança, a gente falava cada coisa absurda, né, pra mãe. E a mãe falava assim pra gente, pelo menos pra mim, minha mãe falava, ela dizia: olha, pensa pra falar, pensa pra falar. É isso mesmo que você ouviu. Não sabe o que falar, ele não pensa no que falar.
fala qualquer coisa que vem à mente. E Salomão descreve bem nesse versículo, mas os lábios do tolo o devoram. Salomão começa a verificar e a analisar. Eu começo a perceber quando Salomão descreve sobre esse assunto que Salomão ele tinha colocado tudo isso no seu coração e tirou a conclusão. Mas os lábios do tolo o devoram. Outra coisa, segundo tópico, faz mau planejamento na construção de ideias. Os seus pensamentos são mal articulados. São frases desconexas. Salomão, quando assumiu o seu reinado, Deus deu para ele sabedoria e entendimento. Então, quando ele diz aqui, mas os lábios do tolo o devoram, por isso que ele pediu sabedoria e entendimento. Que para estar à frente daquele reino não era para qualquer um. E Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento, porque ele bem sabia que os lábios do tolo o devoram. Se ele fizesse mau planejamento na construção de ideia, ia dar sérios problemas para ele e para a sua nação. A terceira coisa, o terceiro ponto, eu quero repetir o tema lábios que devoram. O terceiro ponto o terceiro tópico, traz insatisfação para quem ouve. Você já alguma vez já ficou perto de alguma pessoa que comentou algo que você não queria estar ali? Ou às vezes assim, no seu coração, dá vontade de falar que eu não conheço. Mas por que isso aí? Traz insatisfação para quem ouve. Você acaba passando vergonha junto, é isso mesmo, passa vergonha junto. Então, Salomão descreve bem esse versículo, mas os lábios do tolo o devoram. Traz insatisfação para quem ouve. E a gente começa a se perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas Salomão não queria passar por isso. Então ele pediu para Deus sabedoria e entendimento, na qual Deus concedeu. O quarto tópico, os lábios que devoram. É desestimulante e cansativo. Sim, desestimulante e cansativo. Às vezes nós participamos de reuniões. Como participamos, na verdade, ao longo da nossa vida, dentro da igreja, ou às vezes até na escola. E eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente vai num local e fala, mas meu Deus, como é desestimulante, como é cansativo ouvir isso aí. E falamos uma famosa expressão, né? Enchendo, 3 pontinhos, isso mesmo que você ouviu, né? Mas é desestimulante e cansativo. E algumas vezes nós queremos ser modestos, né? Não ser mal educados, né? Não queremos desagradar, mas na realidade está sendo desestimulante e cansativo. Então Salomão deixa esse versículo da palavra do Senhor, mas os lábios do tolo o devoram. É desestimulante e cansativo. Salomão não queria passar por isso, até porque ele tinha ali um exército ao seu comando, pessoas nobres que ele teria que estar falando.
Então, como filho do rei Davi, ele teria que se portar como um rei na qual possa trazer grandes benefícios para o povo, na qual Deus colocou nas suas mãos. Quinto ponto, quinto tópico, coloca tudo a perder, lábios que devoram. Ainda bem que quando eu fui pedir a minha esposa em namoro, conversar com meu sogro, fui almoçar na casa dele, e antes de terminar o almoço, ele falou assim pra mim assim, você veio conversar, né, comigo a respeito da Sheila, sobre namorar com ela. Eu pensei comigo, ele não esperou nem eu terminar o meu almoço e já tocou no assunto. E tinha ficado só eu e ele na mesa. A esposa dele não estava ali na mesa, estava na sala, os filhos dele, que eram pequenos ainda, um de 16, outro de 13. E a irmã dele também não estava ali, mas ficou somente eu e ele na mesa. Ele até falou assim, depois de me ouvir, ele falou, vi que você é maduro. Eu falei pra ele assim, olha, maduro ainda não sou, mas eu tô chegando lá. E ele sempre confiou em mim. Mas já pensou se eu coloco tudo a perder? É isso mesmo. Eu começo a falar coisas que eu desagrado e começo a distanciar daquilo que eu queria. Isso é, namorar a filha dele. Graças a Deus que hoje nós estamos casados para sempre, aleluia. Mas você não pode colocar tudo a perder. Salomão, quando ele estava ali, ele falou em outras palavras, Senhor, eu não posso colocar tudo a perder, Senhor, me dá sabedoria e entendimento. E Deus está falando com você, né? Não coloca tudo a perder, não. Não coloca, não. Não coloca tudo a perder. Eu estou pregando no tema lábios que devoram. Outra coisa que Salomão aprendeu: lábios que devoram somente maldiz. Lábios que devoram somente maldiz. Conheci um amigo. Mas falava tanta coisa negativa. Eu falei, meu Deus do céu. Somente maldiz. Dificilmente falava uma coisa que poderia ser construtiva, mas os lábios que devoram somente maldiz. Isso eu estou falando aquilo que prejudica. Isso mesmo. Aquilo que prejudica. Salomão está percebendo de tudo isso como uma fase de adolescência para sua juventude. Ele pediu sabedoria e entendimento a Deus. Oh, aleluia! Sexto tópico da palavra do Senhor, somente maldiz. Precisamos avaliar nossos conceitos e começar a prestar atenção naquilo que as pessoas falam, né? Isso já é um sinal que nós estamos fazendo alguma coisa errada. E começar a analisar se a gente precisa mudar. Lábios que devoram, sétimo e último tópico da palavra do Senhor, destrói a si mesmo e a outros. Destrói a si mesmo e a outros. A Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 19 da palavra do Senhor, melhor é morar numa terra deserta
do que com a mulher rixosa e iracunda. Ah, Senhor. Mas por que disso? Porque destrói a si mesmo e a outros. Também os homens não podem escapar, não é verdade? E você vai verificar em 1 Samuel, capítulo 25, que fala sobre um homem Nabal, marido de Abigail. O próprio nome dele quer dizer louco, tolo. Que se não fosse por a intervenção de Abigail, Davi teria acabado de cometer ali aquilo que ele não queria. E você vai verificar depois na morte trágica de Nabal, porque Deus o feriu e ele morreu. Lábios que devoram. Oh, glória! Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. Que Deus abençoe seu coração em nome de Jesus. Que os nossos lábios possam falar aquilo que possa edificar em nome de Jesus. Amém.